Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. É muito bom estar com vocês novamente e hoje eu converso com meu querido amigo, colaborador, apoiador, Rubens Moscatelli, presidente do Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. É enorme o número de pessoas que mandam e-mails para o programa fazendo perguntas, né, sobre condomínio. Mas hoje, especificamente, nós vamos falar sobre o síndico, porque dia 30 é o dia do síndico. E nada melhor do que o Dr. Rubens para falar dessa figura ímpar que provoca amores e ódios, não é verdade? Não necessariamente nessa ordem, né, amor? Não necessariamente nessa ordem. Mas assim, sempre um prazer, Mônica, ser convidado, vir aqui, participar do programa. A interação que as pessoas depois, a repercussão que o programa tem, nos deixa muito contentes, porque Sim. a gente consegue resolver um pouquinho dos problemas Com certeza. que as pessoas acabam tendo pela convivência no condomínio. E principalmente muitas vezes com o síndico, né? Aí Sim. a coisa pega. Agora, sou síndico, e agora? O que fazer? É verdade. Olha, uma das primeiras coisas que eu sempre falo para todo mundo, e sem fazer nenhum tipo de auto-jabá, né? Quer dizer, tem que fazer o curso de síndico lá, profissional. Para quê? Para ter os fundamentos das obrigações, dos deveres, dos direitos que todo síndico tem. Saber por que ele tem que resolver de uma determinada forma, que às vezes não é a mais prática, às vezes é a mais cara, ou tem um custo maior, mas que se ele não fizer daquela forma, acaba tendo um impacto para ele próprio. Então ele tem que saber, e muitas vezes tem alguns alunos meus que falam assim, nossa, eu não sabia dessas responsabilidades, que loucura. Mas eu falo sempre, olha, a melhor maneira de você não ter problemas é agir com transparência, cumprir a convenção, Sim. levar as pessoas, os condôminos, não porque tem cargo, eu sou conselheiro, eu sou conselheira e eu tenho que fiscalizar. Não, essas pessoas sim têm que fazer com que essas atribuições sejam praticadas. Mas é ser claro, olha, eu gastei isso por causa disso, nós fizemos a previsão orçamentária, eu estou cumprindo o meu papel. O demonstrativo tem que ser muito claro, e ele tem que exigir isso da administradora, porque às vezes coloca lá um monte de números, E a pessoa não sabe o que é, e né? a pessoa não sabe o que é. Eu brinco que a pessoa usa aquilo para fundo de gaiola de passarinho, né? Porque às vezes não dá nem para usar para outra coisa, para entender não dá. Então, o síndico ele tem que olhar atento para essas coisas, ou seja, não é qualquer pessoa que pode ser síndico. Quem pode ser síndico? Na verdade, em princípio, qualquer pessoa, inclusive condômino e não condômino. A lei permite que você coloque uma pessoa alheia lá do condomínio. Hoje tem o mercado até do síndico profissional, mas o principal, qualquer que seja a escolha que nós vamos fazer, se vai ser um síndico morador ou alguém de fora, essa pessoa tem que demonstrar esse poder de administrar esses conflitos, né? Essas situações de informação, as situações de internamente, muitas vezes tem condômino lá que não se dá com o outro, funcionários que remam contra a maré. Então ele tem que, antes de assumir esse cargo, fazer esse diagnóstico. E tem que ser um bom administrador, porque, na verdade, se não souber administrar tudo isso e houver algum problema, ele responde civil, criminalmente, não é isso? Tem 5: civil, criminal, ambiental, tributário, previdenciário. Então, é duro ser síndico, então, né? Fala sério. Então ele tem que ter, a gente sempre se coloca lá no sindicato para dar esse suporte ao síndico, né? O síndico, ninguém em sã consciência, quando nasce a criança, você pergunta para ela, o que você vai ser quando crescer?
alguns falam médico, outros falam advogado. Eu nunca vi ninguém falar que quer ser síndico, até porque ainda não está difundido nas pessoas que isso é e vai se tornar uma profissão. Ainda é uma função. E que as pessoas fogem. Então o que acontece? Por que fogem? Foge por quê? Porque não tem o conhecimento de como deve ser, ou às vezes não tem o perfil, faz uma autoanálise e fala assim, não, eu sou muito esquentado, a primeira pessoa que me questionar a respeito de finanças, eu vou dar uma resposta que não vai ser a mais adequada. Então, isso também a gente tem que respeitar. Tem pessoas que, por mais que tenham interesse, não tem o perfil do síndico. Ela tem que ter dentro dela não só o conhecimento, mas a sabedoria de administrar. E não é fácil de administrar, não é só dinheiro também. Tem muito síndico, o condômino que pensa assim, o síndico, ele lida com o dinheiro de todo mundo. Não é necessariamente isso que acontece. Muitas vezes eu posso pôr outra pessoa. E como é que a gente sabe de casos de síndicos que conseguem meter a mão no condomínio? Aí acontece a questão de omissões, né? Porque veja, todo e qualquer condômino, eu estou falando de condômino, né? Não é o conselheiro, ele tem direito de observar os documentos relativos aos pagamentos, aos condomínios, às pastas do mês, porque ele é o pagador, ele que paga. Então ele tem direito de fiscalizar mês a mês os pagamentos. Mas não adianta eu fiscalizar se eu não conheço. De repente se junta lá um documento com aparência de veracidade e pode não ser. Por outro lado, o conselheiro também tem que ter muita perspicácia para saber quando o condomínio está acontecendo uma coisa que não é a correta. Então o principal aí é o andamento mês a mês, dia a dia, para que se possa ao final a coisa não desandar. Se você deixar por conta da pessoa do síndico, tanto ele pode fazer um desvio doloso, intencional, como ele pode fazer uma bobagem e causar prejuízo ao condomínio. Então tem que estar fiscalizando. Já voltamos a falar. Ouça agora uma dica sobre saúde bucal com a doutora Elizabeth Gaspar, cirurgiã dentista. Olá, Mônica, hoje eu vou falar a respeito de higiene oral. A escovação é muito importante. Toda vez que a gente come algum alimento, deve-se escovar o dente depois. Também quando bebe alguma bebida, principalmente adoçada. É muito importante a higiene. Então, no mínimo, 3 a 4 vezes ao dia, principalmente depois das principais refeições, deve-se escovar os dentes. A escovação, erroneamente, o paciente acha que escovar com força está escovando bem. Muito pelo contrário, uma escovação com força faz com que agrida a gengiva, essa gengiva retraia e ela não volta ao normal, tá? Depois. Então, a escovação adequada é aquela escovação que, além de passar a escova na superfície do dente, ela massageia a gengiva, tá? Então, geralmente, as pessoas tendem a escovar os dentes assim, só nos dentes. Eu oriento a que escovem com a cerda no dente em direção à gengiva. Assim, a cerda da escova, ela encaixa na gengiva do paciente, fazendo uma massagem. Sem colocar força. Não é para machucar essa gengiva. Se no começo essa gengiva começar a sangrar, é pela falta de estímulo da massagem, não por estar sendo machucada, agredida, tá? Vai fazer um movimento mais vibratório, não esse movimento, e sim um movimento vibratório, mais ou menos de mais 5, 6 vezes e passa para outro grupo de dente, mais ou menos de 3 em 3 dentes, tá? Essa na superfície vestibular, que é a superfície da frente, tá? Embaixo a mesma coisa, só muda a direção. Também vai ser a mesma coisa. Em cima aqui dessa superfície dos dentes, não tem segredo. E a parte de trás dos dentes, que a dificuldade é um pouco maior pela localização. A mesma coisa que é feito na frente é feito atrás, a gengiva tá por trás, então muda a direção também da cabeça da escova, tá? E a mesma coisa, vai massageando essa gengiva e escovando os dentes. O uso do fio dental, que é super importante também, para tirar todos os alimentos que ficam entre o dente e o outro, onde a cerda da escova ela não vai. Enxaguatório bucal, que é um coadjuvante, a principal é a escovação, mas também ajuda muito a controlar a proliferação de bactéria na boca. Eu indico sem álcool, para não agredir tanto a gengiva.
E a escova que eu recomendo, que eu gosto, são escovas de cerdas macias, para não agredir a gengiva, e retas. Agora, a cabeça da escova tem que ser proporcional à boca do paciente. Se tem uma boca grande, a cabeça é um pouquinho maior. Se a boca é pequena, a cabeça tem que ser menor da escova. Como aqui, cabeça maior, tem escovas de cabeça menor, tudo que se adequa à cavidade oral do paciente, todas de cerda reta e bem macia. Fico à disposição qualquer dúvida, entre em contato no e-mail ou pelo site e até semana que vem. Obrigado! O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo.